do Flow Up. E hoje a gente convidou algumas pessoas bem legais aí para conversar um pouco com a gente sobre o desafio de gerir equipes criativas, né? Então, hoje aqui a gente tem o Adriano Miller, né? Que é da agência Vela, um dos clientes aí do Flow Up, que usa o Flow Up no seu dia a dia. Temos o Henrique, que é da agência CAP. Bem-vindo aí, Henrique. Obrigado. E temos a Yara, que é líder de design aqui no Flow Up, e que também vai dividir um pouquinho aí da vivência dela com equipes criativas, né? A gente está aqui meio que aqui falando mais na parte de marketing design, mas acredito que todo mundo que está aqui, né, deve ter aí alguma questão, alguma coisa que queira saber ou que queira discutir sobre a gestão de equipes criativas. Então, quem quiser deixar comentários, fazer perguntas, vocês podem ir fazendo aí durante as apresentações que vão rolar, que aí a gente vai respondendo elas no caminho aí, né, no processo do webinar. Então, eu particularmente queria começar pela tua apresentação, Adriano, porque eu acho bem interessante aí essa discussão realmente de gestão, de criatividade com gestão. Algumas pessoas pensam, né, que são coisas assim que não combina, que o criativo é sempre meio bagunceiro, meio, né? Então, acho que é um assunto bem interessante para a gente tratar, e aí eu queria que você começasse. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Primeiro, Amanda, boa tarde também, todo mundo que está participando aí. Queria agradecer primeiro ao convite da FlowUp, então, em poder compartilhar um pouco da nossa vivência e daquilo que a gente passa no dia a dia, gerindo essas equipes, não apenas a equipe criativa, mas todas as demais equipes, que todas elas estão conectadas e em prol do principal propósito, que é ser criativo o suficiente a ponto de conseguir trazer algo novo, conseguir trazer algo pelo menos diferente do que há no mercado e sem parecer o louco, entre aspas, de estar sempre propondo algo tão fora da caixa que talvez não seja bem assimilado pelo mercado. Então, um dos principais desafios é sempre buscar o equilíbrio em relação a isso. Cumprimentar também o Henrique aí e a Yara, meus colegas aí que vamos discutir aqui hoje no bom sentido sobre todas essas questões. E nesse webinar eu trago um pouco mesmo deste assunto de produtividade versus criatividade, que é um desafio muito grande, um desafio extremamente grande, principalmente para nós, a nível de gestão mesmo de uma agência de publicidade. Porque quando a gente fala dos criativos, de fato, do time de criativos, eu sou designer também, tá? Fui professor de produção audiovisual, fui professor de design gráfico, fui design gráfico muito tempo também, sou formado em publicidade, mas hoje eu estou muito mais no papel de empresário do que ali no dia a dia mesmo com a galera. E quando vamos falar de criatividade assim, e de um time criativo, vem um aspecto muito complexo que tem a ver com, muitas vezes, ego, o ego no bom sentido também, o ego daquela pessoa, daquele criativo que desenvolveu aquilo, entra muito na questão também de gosto pessoal, tanto dos clientes, quanto da audiência, quanto do diretor de arte, do diretor de criação, do diretor da agência, de todos esses departamentos, assim, e entra muito também na questão subjetiva, que é gosto também, do criativo ele ter utilizado ali técnicas, muitas vezes de uma pós-graduação, de um mestrado dele naquilo, e aí no final chega o cliente lá e fala, aumenta o logo. Então, cara, é muito complexo você lidar com isso todo dia, e não estou dizendo que aumentar o logo está certo ou está errado, mas diante de alguns cenários é a frase que a gente mais escuta todos os dias, e a gente sabe que aquele logo para estar naquele tamanho tem um porquê, que tem uma medida, que tem uma harmonia, que tem uma leitura ali para poder aquilo acontecer, um respeito de margem, uma leitura em Z, todas essas questões assim. Além de tu estares falando sobre artistas, que é o que de fato é o nosso time criativo. Então, realmente, Amanda, quando a gente fala assim, poxa, produtividade e criatividade, como faz?
porque você não ia lá na orelha do Picasso e dizia para ele, Picasso, você tem meia hora para pintar esse quadro aí, cara, tipo, dá o teu jeito, vamos lá, aumenta aí o nariz do boneco, tem que ser maior, vamos lá. Não, o artista é o artista, o criativo é o criativo, e no máximo que a gente pode fazer, e que aí entra o papel de gestão, é procurar a melhor maneira possível de aliar a produtividade em relação a isso. E pela minha experiência, pela experiência que eu divido com o meu time aqui sempre, existe uma premissa muito básica para que a gente possa aliar as duas situações, que é fazer, inicialmente, um alinhamento de expectativa. É o primeiro ponto, o alinhamento de expectativa. Tá aí o Henrique, gestor de agência também, que não vai me deixar mentir sozinho, Henrique, pelo amor de Deus, não me deixa mentir sozinho. Mas quando você passa um orçamento para um cliente, quando a gente faz aqui um planejamento, quando a gente faz um orçamento de cobrar um FII mensal de um cliente, e esse orçamento está baseado entre diversos aspectos, principalmente em horas. Quanto tempo levaremos do pessoal do planejamento, do pessoal da copy, do pessoal do redator, de fato, do corretor, na verdade, ortográfico, e do time criativo para desenvolver aquela peça, aquele catálogo, ou aquele editorial, enfim, aquela questão. Está baseado nisso. Então, quando eu passo um orçamento aí, que a gente prevê 10 horas para o desenvolvimento daquela tarefa, eu não posso permitir que o nosso criativo leve 30 horas para fazer aquilo. Senão, no final do mês, você não paga a conta, não tem como. Então, é muito básico uma gestão de agência. Quantas horas por mês eu tenho para produzir, quantos clientes eu posso pegar, então quanto tempo eu posso levar para fazer cada uma daquelas coisas ali. E aí entra a magia de aliar a produtividade com a criatividade. E, no meu ponto de vista, está no início de todo esse processo, no alinhamento de expectativa, desde com o cliente até com a equipe interna, cliente. Veja bem, olha só. E somos muito francos aqui quando a gente trata isso. Eu vou sempre te passar 2 orçamentos. Um orçamento onde a gente vai dedicar X horas, que a gente acredita que é o ideal, que dá para fazer um bom trabalho, que assim, que vai alcançar o teu objetivo. Ou a gente pode dedicar mais tempo de pesquisa, a gente pode dedicar mais tempo de brainstorming, a gente pode dedicar mais tempo de desenvolvimento criativo, de fato mesmo, e que vai te custar Y. E também não significa que A ou que B vai ser melhor ou pior do que o outro, porque, de novo, vem na questão do artista. Cara, depende de como esse cara acordou hoje, depende do universo que ele está inserido, da situação pessoal, como ele está em casa, de como é o ambiente de trabalho dele, se está chovendo ou se está sol. Cara, tudo depende, tudo depende. Então eu falo para minha galera aqui, galera, olha só, 1 horinha, bicho. Poxa, mas a gente nem começou, então vamos sentar e vamos começar a dar risada, começar a tomar café, tomar chá, tomar suco, tomar o que quiser, e vamos trocar ideia, porque quando você pensa sozinho, e criatividade é isso, quando você pensa sozinho, vai ser muito difícil você conseguir engrenar e evoluir numa situação, porque é muito antigo e muito sabido que 2 cabeças pensam melhor do que uma, e 3 melhor do que 2, e 4 melhor do que 3, e 5 melhor do que 4, e por aí vai. Desde que sejam cabeças boas e que estejam ali com o mesmo propósito. Se uma dessas cabeças pretende remar contra, aí ninguém vai conseguir avançar junto. Então, você poder propiciar um ambiente de trabalho agradável, as ferramentas de trabalho, principalmente necessárias para que o cara possa executar bem o trabalho dele, e que você tenha esse alinhamento de expectativa desde o princípio do projeto. E que você tenha um ambiente colaborativo, onde as pessoas conseguem discutir, que dessa discussão vem insights, que aquela ideia mais imbecil, nem sei se pode falar, imbecil não é a palavra, né? Mais imbecil que parece que ela vai trazer um caminhão de insights, e dali que pode sair algo realmente fora da caixa. Então, eu acho que a produtividade aliada com a criatividade é muito importante. Eles são contra, de fato, são rivais, mas é necessário encontrar um equilíbrio, e aí é necessário tanto o gestor quanto o time criativo
estar em conexão, estar em harmonia, para que ambos compreendam aquele momento, porque, cara, eu sei, se eu chegar para ti e falar 3 vezes, meu, é meia hora, meu, é meia hora, meu, meia hora, não vai sair meia hora. Vai dizer, bicho, velho, vamos ter que dar um jeito, cara. Nós só temos 30 minutos. O que a gente pode fazer? Só temos 30 minutos. Porque se você for na pressão, pum, bloqueia. Todo mundo sabe disso, bloqueia na hora. E aí não vai sair nem em 5 horas qualquer coisa. Então, o gerir equipes criativas, eu acho que está muito na cabeça do gestor em saber gerir equipe criativa, porque é necessário, sim, uma gestão, é necessário, sim, limites, porque nós temos um local que se chama ócio criativo, que eu, no meu papel, que eu já usei muito enquanto designer, usei muito, relaxa, com o meu ócio criativo. Usei demais isso, mas eu hoje, enquanto gestor, eu imagino, não, é ócio, acabou. Ociosidade é ociosidade, não tem. Você, agora, ócio criativo sozinho é pior ainda. Agora, se tem 2 pessoas conversando, eu até creio que esteja no ócio criativo. Porque da cabeça de 2 pessoas, a probabilidade de sair algo bacana numa troca de ideia é muito maior do que na cabeça de uma pessoa sozinha. Então, fazer com que esses times consigam, dentro de um determinado tempo e dentro do perfil de cliente também, fazendo um rodízio nesses clientes para oxigenar a cabeça daquele criativo, para ele não ficar viciado naquela coisa ali, para que o cliente na outra ponta consiga perceber também mudança de linha criativa também. Então, é assim que a gente procura fazer aqui na Vela, aliar muito bem. E no começo o meu time brigava muito comigo, Adriano, como é que eu vou fazer algo bacana em 1 hora? Como é que eu vou fazer algo bacana em meia hora? Como é que eu vou fazer algo bacana em 3 horas? Velho, não sei, dá o teu melhor, faz o melhor que tu pode em 1 hora. Mas o meu melhor é esse, beleza, então a gente vai ter que talvez procurar alguém que faça algo melhor em 1 hora, porque nós temos 1 hora. É assim que a gente gere uma agência, infelizmente. Mas eu sou da equipe criativa também, é de onde eu vim, é o que eu gosto de fazer, e eu entendo que tem que ser com muito carinho, porque senão a gente acaba bloqueando, mas é importante que haja a compreensão de que no final do mês a gente tem que produzir X peças para que a empresa consiga avançar, e assim a gente consiga avançar também. Então, sim, é difícil, mas é possível, Amanda, é bem, bem possível. Os criativos, eu já trabalhei em agência também uma boa parte da minha vida, e os criativos, eles são... Você tem que ter cuidado com eles, né? São peças delicadas, né? Não, e você sabe o quê? Em relação ainda em relação ao meu assunto, mas com o Flow Up também muito, eu utilizo muito o timesheet. É a ferramenta que eu mais utilizo enquanto gestor. É a ferramenta que eu mais utilizo, e o histórico também, porque eu entender que o criativo ele tem 1 hora para fazer, tá tudo certo. Ele sabe que ele tem 1 hora para fazer. Mas se o prazo é hoje às 17 e chegar para ele às 16, vai dar problema. Vai dar problema. Porque o criativo, ao mesmo tempo que ele é da galera da criatividade, não galera das exatas, digamos assim, é importante que o cérebro dele esteja preparado e que ele esteja consciente das suas atividades. Eu trabalho 8 horas por dia, o que eu tenho que fazer amanhã? E aí a projeção de pauta, que é muito importante também. O que eu tenho que fazer amanhã? Amanhã eu tenho que fazer o folder da clínica X, eu tenho que fazer o catálogo do restaurante Y, eu tenho que fazer um banner para o site do clube tal. Legal, ele de alguma forma, são artistas, então eles são de outra categoria. De alguma forma, no cérebro dele, os negocinhos ali eles se conectam e ele acorda com uma ideia. E ele liga o computador, ele já sabe o que ele vai fazer. Agora, quando chega algo no susto, ferrou, não vai sair nada. Não vai sair, porque ele não está preparado para aquilo, ele não está aberto para aquilo. Então, você conseguir ter uma pauta organizada com pelo menos 2, 3 dias de antecedência, com que ele saiba o que ele vai ter para executar amanhã e com que a coisa não chegue em cima da hora, ajuda ele ter a produtividade, porque o organismo dele vai se preparando para executar aquilo. E sei lá, se isso aí é o lance lá de neurociência, eu não sei o quê, mas funciona, e realmente funciona. A gente sabe disso. Vai dormir pensando em alguma coisa, você vai sonhar com aquilo, então
Se você sabe o que tem que fazer, amanhã você acorda leve, você consegue organizar na sua cabeça, mentalmente, a sua agenda, e parece que tudo flui. Tudo É flui. verdade. Então, isso também tem a ver. Eu queria fazer uma pergunta, aproveitando aí, me veio essa pergunta enquanto tu estava aí conversando explicando aí o processo de vocês aí na vela. Tu tem casos, assim, de pessoas, porque tu falou, não, as pessoas têm que trocar ideia e tal, e as pessoas têm que produzir juntas. Mas a gente sabe que existem pessoas e pessoas, né? Criativos e criativos também. Então, tem criativos, eu pelo menos me considero, por exemplo, uma criativa mais introspectiva, eu gosto de trocar ideia, mas eu produzo sozinha. Então, tu tem casos desses aí na tua agência, já teve, de pessoas mais introspectivas, como é que tu lidou com esse tipo de criativo, como é que gere? Normalmente, pessoas introspectivas, elas não são muito difíceis de gerir, mas são, às vezes, difíceis de encaixar com o resto da equipe ou com processos, né? Sim. Eu, Adriano, só Oi. complementando a pergunta da Amanda, que eu acho que vai bem no mesmo caminho, as introspectivas, mas também as pessoas que daqui a pouco vão fazer esse debate, só que vão se perder no meio de conversação, no meio de brincadeiras. Como tu lida com isso? Tu tem um processo interno aí na tua agência? Sim. Um processo, de fato, ele não tem um processo interno, vamos fazer assim. O que a gente tem são percepções e vamos fazendo ajustes todo dia as coisas vão mudar. Somos mutáveis, tudo é mutável e numa velocidade muito maior do que já foi há pouquíssimo tempo atrás. Então, em relação às pessoas introspectivas, se temos ou se não temos, atualmente não temos. Já tivemos. E tá tudo certo. É o perfil daquela pessoa. Acho que uma das premissas é conseguir respeitar o espaço um do outro. Acho que isso no nosso ambiente de trabalho, a coisa mais importante que tem. A gente costuma, e eu falo isso em outros encontros também, hoje a gente contrata na vela principalmente caráter e depois técnica. Porque, o cara tem que acordar de manhã com vontade de vir para cá. Se eu não tenho um ambiente colaborativo, se eu não tenho um ambiente harmônico, o cara não vai querer vir, o cara não vai criar, e nós sabemos, temos que estar leves para criar. Então, técnica a gente desenvolve, óbvio que a gente faz avaliação técnica também, óbvio, mas se a gente tem um pouco de dúvida, esse aqui é tecnicamente um pouquinho melhor do que aquele, tá, mas aquele lá é mais brother, né? Aquele lá é mais tri. Vai aquele lá então, a técnica a gente desenvolve, agora caráter, mano, não muda, caráter não muda. Então, a gente tem um pouco desse cuidado, então a gente respeita muito o espaço de cada um. Nesse momento, não temos, todos os designers que nós temos, eles são bem participativos, e é um perfil de pessoas que te busca melhor, porque, de novo, depende de pessoa para pessoa, cada pessoa é uma. Mas a gente conseguiu perceber, diante do processo também, que quando o criativo ele participa desde o planejamento, por mais que ele não dedique tempo a isso, ele tem o papel dele, desenhar, tá tudo certo, criar, né? Não o desenhar nesse sentido, criar. Quando ele consegue participar do processo criativo ou do planejamento, ele aumenta a produtividade dele e a refação diminui muito. E aí volta o planejamento e ele assim, pô, era isso aí mesmo. Porque, às vezes, o cara do planejamento, ele pensa uma coisa na cabeça dele, o cara da cópia, ele recebe aquilo ali, interpreta do jeito dele, vai escrever como ele interpretou. Aí chega no cara do layout, que vai ler aquilo e vai interpretar do jeito, fazer... Cara, você teve 3 chances de errar no meio de tudo isso. Então, quando as equipes dividem e fazem de forma colaborativa, óbvio que cada um no seu papel, o planejamento vai planejar. Chegou a uma conclusão, divide com a galera. O cara da copy vai escrever. Chegou a uma conclusão, divide com a galera. O cara do criativo vai desenhar, tem uma dúvida? Pergunta antes. Vamos fazer uma reuniãozinha aqui para entender o que tu quis dizer com isso. Qual é a mensagem que tu quer transmitir? Para que daí ele consiga fazer com maior excelência o trabalho dele. E, Henrique, para que não se percam, cara, nós sabemos, cara. Nós se perde o tempo todo também, porque a gente ama o que faz. Ele começa a desenrolar e só vai. Por isso que é importante, nós temos ali embaixo, foi feito pelo nosso time, uma sala criativa. Anexo à sala de reuniões, tem uma salinha ali de vidro, e a gente começa a brincar aqui de FBI da vela, que a gente compraram ali papel pardo, e vai colocando post-it ali, montando o planejamento físico.
Por quê? Faça a mão, o fazer a mão, isso ajuda muito no desenvolvimento da criatividade. Se desconectar da tecnologia e você consegue também aumentar a produtividade. Porque enquanto você está na frente do computador, é o comunicador interno apitando, é o WhatsApp apitando, é a música tocando, é 1 milhão de coisas tirando a sua atenção. Quando o povo está ali, é offline, é ali, é só o cérebro e a pesquisa que ele já fez, e fica algo bacana e reuniões rápidas. É 30 minutinhos. Quando você inicia uma reunião que não tem hora para acabar, ela não vai acabar, cara. Não vai acabar. Então, é 30 minutinhos. Qual é o cliente, qual é o tema? Esse aqui. Pum, 30 minutos. Acabou, resolveu. E encerrou, e sai da sala. Ah, tem um outro agora. Não, daqui meia hora ou amanhã. Não se emenda assunto. Para poder abrir a caixinha e fechar a caixinha. Ainda mais para nós homens, né, Henrique? A gente tem que ir abrindo caixinha por vez. Então, isso é muito importante, como a gente costuma fazer e tem dado bastante certo. Massa. Massa, muito obrigada pela tua colaboração, Adriano. Vou passar um pouquinho a bola agora para Henrique, tá, Henrique? Queria que tu falasse um pouquinho aí sobre a tua experiência também, né? Eu vi aqui que... Desculpa, gente, a tosse. Eu vi aqui que tu vai falar sobre manual de operações, né? Como funciona, qual a importância. Eu queria que tu explicasse aí para que serve esse manual de operações. Me conta aí. Sim. Então, minha fala, na verdade, vai se linkar muito com isso que o Adriano falou, porque só que eu sou um pouco mais, a gente usa um termo aqui no Sul, um pouco mais Caxias. Eu sou mais retinho ali, padrãozinho, ter processo para tudo. Gosto muito disso, de trabalhar com a certeza do que está acontecendo, do que está havendo. Tá? Então, com o perdão da redundância, provavelmente a gente vai falar a mesma coisa aqui, talvez eu e o Adriano. Primeiro, eu sou o Henrique Canep, eu faço parte da agência CAP de Publicidade e Propaganda aqui de Roca Salles, Rio Grande do Sul. Também, para apresentar um pouquinho a agência para vocês, a nossa agência ela é 360, então hoje a gente atende todos os âmbitos da publicidade e propaganda, desenvolvimento de naming, criação de artes personalizadas para as redes sociais, desenvolvimento de logotipo, criação de sites, abrindo também bastante a ala aqui do audiovisual. A gente está conseguindo desenvolver aí vídeos institucionais, a parte de Reels, TikTok, enfim. E dentro da gestão das mídias sociais, que hoje é o pilar da nossa agência, a gente também atua bastante fortemente no tráfego pago, que é algo que tem trazido muito resultado para os nossos clientes. Para quem não sabe, um breve resumo do que seria o tráfego pago, seria a gente alcançar pessoas de fora da nossa base de curtidas, né? Tanto no Facebook, no Instagram, por intermédio da que a plataforma nos permite hoje, um filtro avançado, sequenciado para daqui a pouco fazer uma combinação de filtros, né? Demográfico, dados demográficos, interesses, inclusive fatos, ações, com base em ações do que aquela pessoa determinada faz. Acessou site, enfim, coisa desse gênero. E na parte do Google, que é cadastrando palavras-chave e encontrando, deixando que o seu site apareça por primeiro na pesquisa, ou mesmo display, YouTube, etc. Mas antes de começar a gente falar sobre como gerenciar equipes criativas, é muito importante a gente delimitar o que são essas palavras, né? Gerenciar nada mais é do que ter as rédeas na mão de determinada coisa ou situação. Nesse caso, a gente fala de empresas, agências de publicidade, escritórios de arquitetura, entre outros. Equipes são times, né, de trabalho, e criativas são, necessariamente, a palavra criatividade está envolvida com a palavra criar. Criar algo inusitado, criar algo diferente, ou, quem sabe, até fazendo a combinação de uma e outra coisa aí. Então, a gente tem, formando a palavra, né, como ter as rédeas na mão de um time que vai estar trabalhando, criando coisas de forma diferente. E aí eu volto um pouco no tempo, a gente vai lá conversar um pouco a respeito do Fordismo, e que, na minha opinião, Henry Ford, quando ele desenvolveu aquela linha de produção, onde cada uma das pessoas fazia determinada coisa, determinada situação, ele trouxe não só um modelo econômico, mas um modelo social que trouxe muito resultado, e resultado positivo, falando para a questão de gestão, de gerenciamento. Por quê? Ele aumentou a sua agilidade, aumentou a sua produtividade. Para vocês terem uma noção, assim, mais ou menos a gente fala de 8 mil veículos que eram produzidos
de forma artesanal, eles conseguiram passar a produzir uns 800. Foi mais ou menos nessa escala, né, por intermédio dessa linha de produção. Além disso, conseguiu baratear o custo do seu veículo, né? Então, se antes se vendia $2.000 na época, que era bastante, passou a ser vendido por $800, coisa desse gênero aí. Com isso, aumentou bastante a demanda, ele desenvolveu essa linha de produtividade e, mais do que isso, ele também conseguiu pagar melhor os seus colaboradores. Na média, ele conseguiu pagar o dobro, né, daquilo que os colaboradores recebiam por hora trabalhada. Então, se eles recebiam $2,50 aí por hora, passaram a receber $5. Isso aconteceu, e aconteceu também uma briga na frente da empresa deles, de acordo com esse livro que eu li, para pessoas querendo trabalhar na empresa dele, do Henry Ford. Mas a gente tem uma questão muito importante, porque cada um dos profissionais, dos colaboradores, fazendo determinada tarefa, e somente aquela determinada tarefa, eles se tornavam especialistas. Eles passavam a ser os melhores naquilo que eles faziam. E isso a gente tem uma aprendizagem fantástica no quesito de gestão, no quesito de produtividade, né? Fazendo um paralelo ali com o Adriano, que é muito legal, né? A questão do gerenciamento, para nós, o Fordismo é fundamental. Só que ele tem uma grande crítica, que foi, inclusive, exposta no cinema, né? Por intermédio do Tempos Modernos, lá o filme do Charles Chaplin, que ele apertava a porca todo dia, e quando ele ia lá fazer o lanchinho dele, ele continuava apertando porca, claro, de uma forma humorada, um pouco, quem sabe, até extrapolando um pouquinho do que realmente era, mas era uma crítica, e é uma crítica muito justamente sobre essa questão criativa. E eu trago um outro ingrediente para essa soma, para essa equação, que é a coleta de briefing. Na minha opinião, tá, é muito importante que a gente faça um trabalho igual ao outro, que exista um processo interno igual para todos os desenvolvimentos que a gente for fazer, claro, separando por serviço que a agência vai prestar, uma sequência lógica daquilo que será feito. O briefing ele vem como um somatório dessa equação que vai tornar o produto final, lá que para o caso do Henry Ford era todos iguais, todos os veículos saíam inclusive com a tinta preta, que era mais barata do que as outras. No nosso caso, a gente vai ter o briefing como separador, um divisor de águas que vai fazer com que todo o trabalho se torne mais criativo, desenvolvendo essa habilidade particular de cada um para conseguir interpretar o que está escrito ali dentro do briefing. O briefing, para quem não sabe também, quero passar a régua aqui na questão do conhecimento, ele é um documento com diversas perguntas sequenciais, lógicas e com propósito, que busca trazer exatamente o que o cliente está querendo dentro daquele determinado projeto ou campanha. Somado a isso, a gente tem o manual de operações, que é o último ingrediente. O manual de operações ele é um documento, um arquivo, um livro, escrito ou digitado, onde a gente descreve tudo o que é feito dentro da nossa empresa, dentro da nossa agência, dentro do nosso escritório. A partir dele, a gente consegue colocar por escrito o que cada um vai fazer, o que o redator vai fazer, o que o designer vai fazer, o que o atendimento fará e o que a criação não fará, por exemplo. E, a partir disso, não só o que os setores fazem, mas também a parte de éticas, direitos, responsabilidades, que a partir daí a gente tem uma série de critérios que a gente não precisa, enquanto gestores, ficar lá em cima do carinha dizendo, olha, fulaninho, não é para fazer isso. Olha, ciclano, tu fez errado. Eles já sabem o que precisa ser feito, portanto, a gente não precisa estar lá do lado deles a todo momento. E, nesse sentido, a gente tem um outro ponto fundamental do Manual de Operações, que a gente precisa desenvolver o nosso trabalho como se fosse um projeto de franquia, apesar de que talvez a gente não faça essa franquia. Por que é interessante essa questão de franquia? Porque, enquanto gestores, a gente pode desenvolver o nosso trabalho em qualquer lugar do mundo. E se ele é capaz de ser implementado em qualquer lugar do mundo, é com o manual de operações que a gente vai conseguir descrever o que precisa ser feito após a outra situação, que primeiro isso, depois aquilo, e isso funciona. Inclusive, por exemplo, questionando as pessoas quando o ar-condicionado, o filtro do ar-condicionado estraga, o que eu devo fazer enquanto colaborador da minha empresa? Solicitar 3 orçamentos diferentes para buscar pelo mais barato. Ou não, daqui a pouco a gente objetiva comprar apenas daquela empresa. E essa questão, só para trazer e finalizar também a minha fala, acho que eu consegui deixar bem claro, o livro,
O Mito do Empreendedor, não vou me recordar agora o nome do autor, ele fala muito sobre manual de operações, e em determinado momento do livro ele comenta que existia um cliente de um hotel que ele ia sempre lá nesse hotel para tomar café. Depois que ele tomava café, ele recebia um jornal e uma bala de menta. Esse jornal e essa bala de menta estava fora do script. Ninguém dizia que era para ser feito assim, mas esse cliente gostou tanto a ponto de voltar lá nesse hotel, tomar café, só para receber o jornal e a sua bala de menta. Em determinado momento, esse funcionário ou foi demitido ou saiu da empresa, e esse processo interno que existia na cabeça desse atendente, que para bem ou para mal, ele deixou de existir. E esse cliente sentiu falta desse jornal e dessa bala de menta. E nesse ponto eu não quero dizer o tipo que deveria existir essa bala de menta e esse jornal ou não. Não é esse o debate. É a questão que fosse existir um processo interno, um manual de operações que diria que era para levar esse jornal ou não. A partir desse momento, a gente não teria criado falsas expectativas para com esse cliente. Por isso, eu queria dizer que criatividade é muito bom, mas regrada, ela funciona muito bem. Obrigado, gente. Muito bom, Henrique, muito bom isso aí que tu falou. Eu acho que é uma imagem que a gente tem, no geral, aí, né, dos criativos, principalmente a galera aí realmente mais relacionada ali, né, que é a galera de criação mesmo, a galera de redação e tal, que não dá para seguir regras, né? Que, tipo, a gente tem que deixar seguir na selvageria. E eu acredito que, por exemplo, ter um manual de operações, ele dá uma certa tranquilidade, né? Até para o próprio criativo. Ele sabe, né, onde é que ele vai navegar ali, o que é que ele pode fazer, o que é que ele não pode. Então, você termina mostrando quais são as expectativas, né, tanto da empresa, como o que é que a gente espera trazer para o cliente e tudo mais. Então, a questão de documentar coisas, no caso, né, com briefing, ou fazendo esse manual aí de todas as áreas, mostrando ali o que é esperado de cada um, isso aí está, na verdade, uma certa tranquilidade, tira um peso, né, tira um peso ali do psicológico ali, do criativo. Ele, mas será que eu posso fazer isso? E aí ele vai ficar checando com você o tempo todo, tipo, será que eu posso fazer aquilo e tal? E aí, se você simplesmente seta isso como uma regra, ele já sabe, não, então, segue o baile aqui, eu vou fazer desse jeito aqui, porque é desse jeito que é para fazer. Até por parte do cliente, o cliente também se sente muito bem assistido, por mais que ele diga assim, me surpreenda, me surpreenda quando eu vou desenvolver um logotipo, uma arte, alguma coisa nesse sentido, ele no fundo, lá no fundo do subconsciente, ele sabe o que ele quer, e ele sabe que qualquer coisa não vai servir para ele. Então, a gente precisa ter a consciência de que sim, a gente precisa liberar a criatividade no nosso colaborador, mas também com alguns parâmetros, para qual lado que eu não posso ir de jeito nenhum. É mais ou menos por aí que eu acredito que seja o caminho. Buscando o mínimo de refação possível, que a gente sabe hoje, o grande gargalo de qualquer agência de publicidade, eu acredito que é a alteração. A gente poderia cobrar muito menos, né, Adriano? Se fosse não ter alterações. A refação já era problema na minha época também de agência, então acho que nunca vai deixar, porque realmente, eu acho que é uma questão de comunicação mesmo, às vezes o que a pessoa diz, o que a outra entende, né? Ou o que ela não diz também, e aí ela achou que estava implícito e não estava, então assim, acredito que passa muito por isso aí, e também pela capacidade dos criativos de trazer à tona exatamente aquilo que a pessoa queria, né? Às vezes, realmente, a pessoa pode explicar quantas vezes ela quiser, nem desenhando, às vezes ela consegue dizer exatamente o que está na cabeça dela. Então, é um desafio da área criativa mesmo, realmente, esse aí, porque... E eu acho que esse desafio ainda não tem solução, nem a IA generativa vai resolver isso aí no momento. Então, isso aí é uma coisa que... Isso vai longe ainda, mano, vai bem longe. Com certeza. Mas muito obrigada, Henrique, foi ótima aí a tua participação. E agora, para a terceira parte aí do nosso webinar, eu quero chamar a Yara Deodato, que é a nossa designer aqui do FlowUp, e a nossa líder, né, de design. Ela gerencia aí mais dois designers dentro da equipe. Yara, seja bem-vinda.
Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. Obrigada, é muito bom poder conversar com vocês. Já conversei algumas vezes com o Henrique sobre o Flow Up, né, para a gente fazer melhorias na ferramenta, e muito legal essa troca. Pronto, e a Arinha vai falar um pouco sobre Continuous Discovery, né, que fala aí sobre a descoberta contínua aí, nesse caso aí do produto, né, Arinha? Então, conta aí pra gente como é esse processo. Então, só me apresentando rapidamente, né, meu nome é Yara Deodato, como a Amandinha disse, eu sou designer aqui no Flow Up, e na Fest Soluções, que é o estúdio de software criador do Flow Up, né, então eu também atendo outros clientes da Fest, como a Celso Seguros e a Neurotech. E inicialmente a minha carreira foi voltada para o design gráfico e o design editorial, né, eu trabalhei em estúdios e agências em Recife, trabalhei em São Paulo também como freelancer na revista Super Interessante, e aí eu acabei entrando na área de tecnologia pela Inloco, que atualmente é a Incognia, para a área de marketing e do marketing, e só depois que eu enveredei para a parte de projeto de produtos, né, produtos digitais e UX e UI. E aí eu estou desde 2020 aí trabalhando aqui no Flow Up e na Fest. Aí eu ainda atuo também como designer visual, né, tanto como autônoma quanto aqui dentro da empresa, né, eu fiz a logomarca do FOAP, a identidade visual, então a gente é o time de design daqui, é designer full stack, a gente é pau para toda a obra, então sempre que possível a gente se envolve nas entregas visuais também, né, a gente é um time pequeno, então a gente atua em tudo que der. Então eu entrei aqui para ser especialista técnica, né, para fazer parte desse time que cria e entrega os produtos digitais para os clientes e que executa essas demandas visuais, demandas gráficas também. E aí, em dado momento, depois que eu estava aqui, né, me convidaram para ser a liderança da área. E uma coisa que os designers relatavam aqui, tanto os designers que estavam comigo na época, quanto que eu nem cheguei a conhecer, né, mas que a liderança da época me repassou, era que eles sentiam falta de ter alguém mais sênior da área para guiar, né? E aí, na época, eu até disse, poxa, não sei se eu me sinto apta, não quero fazer besteira, é muita responsabilidade, né? Até na Inloco tinham me pedido para assumir esse papel também, e eu meio que assumi, porque eu disse, eu não posso dizer não, né? Aquela coisa, se estão lhe dando um trabalho para você fazer, né? E aí, até uma colega minha na época deram também essa mesma proposta para ela, para outra área, e ela disse, não, eu acho que eu estou muito verde, ainda não... E aí eu fiquei espantada, assim, tipo, nossa, ela disse não, e aí eu fiquei, não, realmente, próxima vez se eu não me sentir 100% segura, eu vou dizer não. Eu disse, vamos esperar mais um pouco aqui, né? E aí, muito incentivada por Edilene, aí também, ela disse, mulher, se joga, você está pronta, vamos embora. E aí, quando me abordaram novamente sobre o assunto, eu aceitei o desafio e estamos aqui. E aí, pensando sobre a abordagem que eu assumi nesse papel, eu percebi que eu posso fazer um paralelo com o trabalho técnico que a gente já fazia aqui no desenvolvimento de produtos digitais. Porque uma das práticas mais importantes que se tem falado muito é sobre o processo de discovery, de descoberta, né? Que tem sido muito enfatizado porque o processo ágil, né, a metodologia ágil, trouxe uma mudança de mentalidade que os produtos demoravam muito tempo para ser entregues. E aí a metodologia ágil acabou dando um 180 nisso, né? A gente realmente estava precisando desse choque da metodologia ágil para a gente poder fazer mais rápido. Mas aí acabou que aí, beleza, a gente focou muito no delivery, na entrega, né? E aí, às vezes, a gente tá, tipo, não, vamos lançar isso logo no mercado, vamos ver como isso vai performar, e aí o tiro sai pela culatra. O cliente não quer dar tempo para pesquisa, para teste, quer ver logo em produção, e aí você entrega algo que não faz sentido para as pessoas, que as pessoas não vão usar, que é difícil, né? E aí, isso que você estava falando agora, né, Henrique, Henrique e Amanda, de refação, né? Acaba que rola muito isso também em produtos digitais. E aí é uma coisa assim, beleza, é uma refação
ou é uma iteração, né? Porque quando eu trabalhei lá na EOL, que era uma startup, né, tem um pouco de frustração nessa área às vezes, né? Existe um perfil de profissional que se adapta melhor, porque é muito isso, é o tempo todo mudando. Você sente que, finalmente entreguei uma coisa, e aí um mês depois muda tudo. Não, vamos refazer tudo de novo. Aí você, meu Deus do céu, só que é isso, não é que você está refazendo, você está fazendo, você está constantemente fazendo, né? E aí eu acho que é isso, que se você refaz porque o que eu fiz estava errado porque não foi bem entendido no começo, aí isso frustra. Mas se você não, beleza, mudou, vamos pivotar, o mercado mudou, as dores que a gente estava sentindo agora são outras. Então aí é outra perspectiva, né, que a gente está tendo. E aí, após, beleza, então vamos enfatizar mais que a gente precisa desse pré-entrega, né? A gente precisa focar mais na descoberta, para a gente entender bem o que é que a gente vai entregar antes de começar a botar uma mão na massa. Aí veio também a ênfase na importância de fazer isso de forma contínua. Então, não é uma coisa assim, eu tenho o antes do começo, né? Vou fazer e vou entregar e tchau. Não, os produtos digitais, a não ser que ele deixe de existir, você precisa estar sempre descobrindo, né? Para ele estar em evolução, você vai ter sempre que estar trabalhando em cima daquilo, né? E aí quem trouxe muito isso foi a Teresa Torres, que tem esse livro Continuous Discovery Habits, né? Tipo, hábitos para você estar diariamente, semanalmente, mensalmente aí, aplicando no seu produto, para a gente estar constantemente em contato com os usuários, com as dores deles, com as oportunidades de melhoria, né? Pensando tanto neles quanto na saúde do nosso negócio. E aí, conversando até com a Edilene também, né, que é do time, a gente viu, esse paralelo aí dá para falar tanto da parte de processo quanto da parte da gestão de pessoas, né? Porque, olhando em retrospecto, assim, eu fui fazer meio um discovery, né? Eu disse, vamos ver o que é que a área está precisando aqui, né? Porque aí eu fui fazer uma entrevista com os meus usuários, né, meus clientes, né? O que é que eles esperavam de uma liderança de design, né? Porque a gente não tinha uma liderança de design quando foi dado esse desafio para mim, né? Então eu fui fazer uma entrevista. O que é que vocês esperam da liderança de design? O que é que não tem que agora vocês gostariam que tivesse? E conversa sobre objetivos de carreira, como a gente pode atingir esses objetivos, estão conseguindo aprender, evoluir, né? Tá feliz, né? Então, como é que a liderança pode te auxiliar a você entregar, né, o que você quer, né? E aí, de certa forma, a gente foi fazendo um esboço, né, um protótipo de como ficaria esse processo, beleza, vamos colocar em produção e ver como performa, né? Primeiro vamos validar aqui, né? Vamos desenhar esse processo, isso, eu acho que isso funciona. Validou o protótipo, vamos ver agora na prática. E iterando, né? E aí, assim, as dores dos meus clientes, né, eram essas, e tinha as dores do lado do negócio também, né? Então, por que foi passado isso para mim, né? Eles queriam deixar os colaboradores mais satisfeitos, né? Como eu tinha falado, que eles sentiam essa falta, e eles próprios sentiam essa dificuldade também, porque os cargos mais altos, que eram quem estavam com essa responsabilidade com os designers, eles tinham muita demanda e não conseguiam fazer tanto essa parte da gerência, e a dificuldade de avaliar também por não ser da mesma área, né? Então, da parte do negócio, diretamente eu estou lá com o CEO, né, como se fosse o nosso PM do nosso projeto, então eu garantir que está todo mundo feliz, saudável e produtivo, né? E aí, beleza, a gente conseguiu entregar isso, tanto para o negócio quanto para o time, e aí depois a gente foi evoluindo, beleza, agora, qual é a nossa dor, né? Atualmente, o objetivo da gente, que é até o OKR da empresa, é a gente conseguir ter uma melhor visibilidade das demandas de design, né? Como a gente é um time que atende todos os outros times, a gente precisa ter muito claro a nossa esteira do que a gente está fazendo, do que está sendo colocado na fila, para poder priorizar, né? E aí, a dor principal da gente de não ter o acompanhamento dos colaboradores, né,
foi a primeira coisa que a gente fez? Não, vamos botar um check-in semanal, que no mínimo 2 vezes por semana a gente vai estar conversando. Obrigatoriamente a gente incluiu essa cerimônia, né? E uma conversa 1 para 1 mensal também. Então aí já ficou muito mais frequente, né? Isso que a gente tinha muito esporadicamente com os gestores mais dos cargos mais altos. E começou a colocar as atividades da gente no Flow Up, que se der, eu pensei em mostrar aqui rapidinho. Dá tempo? Dá tempo. Mostra aí, porque a gente quer ver, né, como é que o time de design usa aí o Flow Up no dia a dia. Deixa eu mostrar aqui. Tela cheia, vamos lá. Diz aí se vocês estão vendo. Já está aqui, já. Massa. Então, a gente trabalha mais ou menos parecido em paralelo com os desenvolvedores, né? A gente trabalha por sprints, então a gente faz um planejamento de 2 semanas, né? E aí a gente viu que estava muito focado no presente, né? Então, aquela nossa do atual do OKR de ter visibilidade mais para frente, do futuro também. Então, a gente começou a desenhar tanto a sprint corrente quanto a sprint seguinte também, né? Então, no caso aqui, a gente já tem um quadro. Cada sprint a gente cria um quadro novo no Flow Up, né? Então, essa é a atual e a gente já tem a próxima que dá 86. Então, aqui tem tudo que a gente combinou, que beleza, a gente realmente vai entregar agora, e a gente tem que ter muito espaço também para demandas que vêm espontaneamente, né? Porque quando começa o nosso planejamento, a gente sabe várias coisas que a gente vai fazer, mas a gente sempre deixa uma folga, né? Tanto porque a gente precisa, né, de ter tempo, né? A gente estima que as nossas tarefas, né? A gente usa um esquema de pontuação aqui, beleza, a gente vai levar uma tarefa grande, uma tarefa pequena, a gente usa uma regrinha para definir, mas, em geral, para eu desenhar um fluxo completo, assim, né, desenhar uma tela nova, eu preciso de algum tempo para eu entender melhor, para eu emergir nessa demanda. Então, aí depois eu vou sair quebrando em várias atividades, né? Então, a gente tenta não encher muito a nossa sprint de atividades, tanto por causa disso, porque as atividades vão ser depois quebradas, mais granularizadas, quanto porque sempre vai chegando coisa. A gente atende na parte visual todos os times aqui dentro, a gente está atuando em vários projetos ao mesmo tempo, então às vezes vai chegando, tem bug, tem tela nova que de repente precisa fazer, dentro de 2 semanas vai ter alguma coisa que no dia do planejamento a gente não sabia que ia acontecer, né? E aí a gente pensando aqui já na sprint seguinte também, aí a gente já consegue ter uma visão do que é que com certeza a gente vai estar fazendo daqui a 4 semanas, mais ou menos, né? Uma visão que eu gosto muito também, que eu estou usando mais agora, além dessa visão aqui no Kanban, é a visão da lista de tarefas. Que aí o que é que eu faço? Eu filtro pelo quadro da gente, então, esse é a sprint corrente, e eu agrupo por responsável. Então, aí eu sei aqui quais são as tarefas que não tem responsável ainda, né, que está pendente de a gente conversar e ver com quem vai ficar, e aqui eu sei cada um o que é que está fazendo, né, a quantidade certinha, e dá para a gente ir acompanhando por aqui. Eu gosto de deixar essas colunas aqui, né, o título da tarefa, o status, as tags e quem é. O resto para mim não precisa, porque como eu já estou agrupando por quadro, né, aí eu estou filtrando pelo quadro e eu não preciso da coluna do quadro. Quando eu quero ver para frente, aí eu uso aqui também a lista, eu filtro pelas 2 sprints, né, a corrente e a seguinte, e agrupo por quadro. Então, aí eu sei que tudo da sprint atual, o que é que está rolando, e a sprint seguinte, o que é que está previsto por enquanto. Aí isso já vai me dando a possibilidade de eu ir remanejando, ou já vendo o que é que se alguém me pedir alguma coisa agora, que não é urgente, eu já coloco
para a sprint seguinte, né? Senão ela vai ter que entrar na agora mesmo como uma não planejada. E aí isso agora nem está em produção, digamos assim, é mais um teste, né? Porque é muito isso, vamos ver as oportunidades e sair testando o que é que funciona, né? A gente está pensando em colocar data, né, para ficar ainda mais granularizadozinho e usar aqui no Gantt Total, que é uma ferramenta nova, né, que a gente recentemente subiu em produção. E aí, a gente colocando aqui no cronograma as datas, a gente consegue ver direitinho também essa parte de data, né? Seja aqui no Gantt Total ou aqui no nosso calendário. Que aí eu gosto de tirar aqui os fins de semana e aí dá para ver direitinho o que é que a gente vai estar fazendo em qual momento. Né? Belíssimo, amei. Bom, eu, assim, basicamente, eu acho que era isso. Eu tô preocupada se eu quero estourar o tempo, mas eu acho que essas metodologias, esses processos e abordagens de design são tão usados, né, e aplicáveis aí para tudo por causa disso, né, que é basicamente um processo de pesquisa, entrega e iteração, né, design thinking, enfim, tudo muito legal. Eu acho que dá para aplicar para tudo, né? Dá para aplicar para essa parte de gestão como um todo também. E aí eu deixo aí a sugestão desse livro do Continuous Discovery Habits, da Teresa Torres, e outro muito bom também, falando em geral de concepção de produtos digitais, é o Inspirado, do Marty Kagan, que, enfim, também abre a cabeça aí para processos de forma geral. Muito massa, Yara. Muito obrigada aí, arrasou. Gente, quem quiser fazer alguma pergunta, pode falar, viu, Henrique? Mas só para deixar para todo mundo também, quem quiser fazer uma pergunta, pode digitar aí no chat que a gente vai fazendo aqui para a Yara. Pode falar, Henrique. Só queria entender o que você considera o sprint, para eu conseguir entender um pouco melhor a tua organização aí. O design não é de uma design sprint como da forma clássica, né? É mais essa janela de tempo mesmo. A gente considera um sprint 2 semanas de planejamento. É basicamente isso, essa janela de tempo. Massa. Eu gostei que a Yara trouxe aí na conversa dela também uma parte muito importante que eu acho que a gente comentou um pouco, mas não aprofundou tanto, que é essa gestão de pessoas, né? Eu acho que a Adriana disse lá no começo que as pessoas têm que estar bem, né, para poder produzir criativamente, e isso passa por a gente também entender ali, né, o que é que a pessoa precisa, sabe? O que é que a pessoa precisa, o que é que a pessoa, quais são as expectativas daquele criativo também, o que é que ele gosta de fazer, né? Algumas coisas ali dá para filtrar de cara, porque eu acho que trabalhar com criativos e com pessoas no geral, as pessoas elas têm que ter valores parecidos com os seus e os da sua empresa, né? Então, um time que ele atua com valores próximos um do outro, que eles têm ali uma mesma lógica de pensamento, eles vão contribuir melhor juntos, né? Então, pessoas que têm valores muito diversos, normalmente não vai encaixar tão bem a equipe, e aí vai ser um pouco mais difícil de gerenciar. Então, se as pessoas têm valores parecidos com os seus e valores parecidos com os da empresa, né, as coisas que a empresa acredita, a pessoa também acredita, fica muito mais fácil de gerenciar a equipe criativa. Então, isso aí passa por um começo ali, um filtro bom ali, quando você vai escolher as pessoas criativas, né, para a sua empresa, e depois vem ali para os processos, né, e formas de gerir, de fato, esse time criativo. Então, tem essa questão aí da gestão de pessoas, de entender expectativas, alinhar. Tem a questão aí que o Henrique falou muito bem também, que é justamente de colocar todo mundo na mesma página, né? Deixar ali tudo muito claro para todo mundo, o que é esperado, o que não é. Então, alinhar expectativas. E é a que a Adriano falou também, de deixar ali também, colocar algumas regrinhas, mas também deixar um pouquinho de espaço ali, né, para... É uma bagunça controlada, né? Vamos deixar que é 30 minutos de bagunça, vamos, gente. Então é isso, gente. Ninguém tem nenhuma pergunta, então eu quero agradecer a todo mundo aqui que participou, adorei nosso webinar. Espero trazer vocês mais vezes aqui para a gente trocar uma ideia.
Então, muito obrigada a todos que vieram. A gente depois vai disponibilizar esse webinar no nosso YouTube, tá? Então, quem não pôde assistir inteiro, ou até quem não pôde participar agora, a gente vai mandar o link e aí você pode assistir depois no nosso YouTube na maior tranquilidade. Então, obrigada, gente. Obrigada, Adriano. Obrigada, Henrique. Obrigada, Yara. Obrigado, nosso. E uma boa tarde para todo mundo aí. Valeu, prazer. Valeu. Obrigada, Até gente. mais. Prazer para participar. Tchau.